E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo da professora Francisca? Então chega aí! Boa tarde, nono ano. Bora lá? Nós vamos hoje continuar com a nossa aula, né? E a nossa aula hoje, ela vai falar, né? Ou seja, vai dar continuidade sobre quem? Sobre o teatro. Né? Nós vamos trabalhar esse tema, né? Bem trabalhadozinho. Então, a gente vai trazer aqui várias informações para vocês, ok? Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, tá? De artes ainda, porque nós temos que abordar, conversar um pouquinho sobre ele, né? Aprofundar esse conhecimento, né? Bem na página 53, nós vamos trabalhar essa página aí, ó, maravilhosa, certo? Então, ele diz assim, a história do teatro. Então, a gente vai começar a conhecer como foi esse surgimento do teatro. Hoje a gente já tem o quê? Um pré-conhecimento do que é o teatro, porque vocês faziam, né, as peças teatrais no projeto de literatura, que isso já nos ajudou muito, nos norteou sobre várias coisas, não é isso? Mas a gente precisa entender como ele surgiu. Então, a gente hoje vai abordar sobre ele, ok? E aí no livro de vocês diz assim, o teatro é uma das mais antigas representações artísticas da humanidade, ou seja, do homem. Isso, né? E ele vem o quê? Ele vem desde esse tempo aí falando sobre o quê? Sobre os espaços arquitetônicos. Então ele já começa a te dar um norte sobre isso aí, né? E esses espaços arquitetônicos eram os espaços notáveis, né? E ele vinha da onde? Lá da antiguidade, bem na antiguidade. E essa antiguidade era a antiguidade clássica, como também no Renascimento. Ou seja, então ele já começa a surgir daí, tanto na Antiguidade Clássica, como também uma parte do Renascimento. Não é isso? E ele vem até que tempo? Até os nossos dias atuais. Desde a Antiguidade Clássica, passando pelo Renascimento, até os dias atuais. Não é isso? E fala o quê? Fala-se que o teatro ele surgiu no 3º milênio antes de Cristo. Gente, olha o quão o teatro é muito antigo, né? No 3º milênio antes de Cristo. Então, começa a se falar em teatro desde essa época, certo? Muito antigo mesmo, gente. E aí, ele vem o quê? Em que período, professora, vem aí especificadamente? Lá no Antigo Egito. Nossa, professora, no Antigo Egito. Pois é, ele vem aí lá do Antigo Egito. Com quem? Com as grandes celebrações. Para quem, gente? Essas celebrações, elas eram marcadas em torno do faraó, né? Não esqueçam que o faraó ele tinha todo o poder, ou seja, ele era a divindade maior, suprema. Então já começa-se a falar, a abordar as primeiras, os primeiros ensaios, eu vou usar esse termo, os primeiros ensaios sobre o teatro, bem nesse período aí, no período do faraó, onde os seus súditos, né, glorificavam o faraó. Por quê? O faraó tinha todo o poder, né? O poder de tudo, era considerado um Deus supremo. Então, tinha que as grandes celebrações em torno desse faraó. Então, os teatros ele começa a surgir dessa forma, com essas grandes celebrações, né? As divindades, né? Isso, voltado para quem? Para o faraó. Então, essa foi o quê? Uma parte primordial na história do teatro. Não é isso? E aí depois vem o quê? O que aconteceu lá na antiga, né? Na Antiguidade Clássica. Aqui a gente falou um pouquinho sobre o faraó, como surgiu lá no 3º milênio, antes de Cristo, com quem? Com o faraó sendo o quê? As grandes rituais, né?
esses rituais voltados para o faraó também era considerado uma parte do teatro. E aí a gente precisa também compreender que ele passou por outras fases, né? E aí a gente pega aqui a Antiguidade Clássica. Como era que acontecia aí na Antiguidade Clássica? Olha aí, ele fala, né, que eram as representações, né? Tinha essas representações, né? Com as façanhas de quem? As façanhas dos deuses, né? Ou seja, já eram voltados para os deuses, né? Como quem? E aí ele coloca nessa Antiguidade Clássica o deus Dionísio. E aí a gente vai aprofundar, tá? Vou usar aqui os recursos, gente. Agora a gente vai o quê? Se aproveitar de grandes tecnologias, que nós estamos fazendo isso. E aí, o que que acontece? Quem era Dionísio? Gente, é muito importante. Eu achei muito bom falar, abordar sobre ele. Quem foi Dionísio? Dionísio, gente, era o deus, né, grego, né, isso. Era o deus do vinho, era considerado o deus do vinho, o Dionísio, certo? E também, além de ser esse deus do vinho, ele é o deus das festas. Ele também foi muito importante, bem ó, na Grécia, com o quê? Ele voltava mais para essa preparação do vinho, né? Só que ele também foi muito importante e era considerado Deus nessa época, porque ele era considerado um Deus da natureza, o Deus da fecundidade, tá? O Deus também da alegria e o Deus do teatro. Então, Dionísio, nesse período, ele foi bem importante por causa disso. Professora, mas tinha um teatro chamado, né, o teatro dionisiano. Sim, por causa do Dionísio, que era considerado tudo isso aí. E lá dentro desse teatro, acontecia o quê? As grandes batalhas, né? As comédias, os dramas. E pior que eu já estou adentrando, né? A gente ia ver isso aí um pouquinho mais à frente, mas vocês não tem nada não. A gente já vai argumentando a partir de agora, né? E aí, eu achei interessante também que ele inspirava, né, a fertilidade. Ele era muito procurado pelas mulheres, principalmente as mulheres que queriam o quê? Ter filhos, né? Então, ele era considerado esse deus, o deus da fertilidade. Para quê? Para que as mulheres tivessem bastante filhos. Olha, gente, é bacana o conhecimento dele, né? Do Dionísio, né? E ele também, gente, eu achei bacana quando diz assim, ó. Aqui é ele, vou demonstrar aqui pra vocês, mas também vai aparecer lá, ó. Aqui é ele, né? E o que que acontece com ele? Ele aqui, fala que essas representações, essas imagens, a maioria das suas imagens eram voltadas para essa figura aqui que eu mostrei pra vocês, né? Era o quê? Ele aparecia em algumas imagens nu, né? E em outras, além dele aparecer despido, né, nu, ele também aparece sempre com cacho de uva, até porque é o deus, né, do vinho, cacho de uva, o cálice, né? E era voltado também muito para a questão do quê? Nesse momento, quando ele fazia isso, quando tem essa imagem, dá a impressão de que ele é o quê? De que ele está bêbado, né? Que ele está feliz. Então, isso foi usado nessa época aqui, né? Foi usado. E ele foi importante também no campo do teatro, por causa do que acontecia dentro do quê? Do seu teatro lá, que era considerado, certo? Quero que vocês entendam quem foi ele, quem foi o Dionísio, para depois a gente ir alavancar, né? Ter continuidade aí com esse conhecimento, tá? Ele também, gente, o Dionísio, ele era muito assim, era o quê? Ele foi importante porque diziam que ele fazia muitas drogas. Que tipo de droga, professora? Pelo amor de Deus, você tá falando isso. Não é, gente, drogas ilícitas. É a questão das medicações, remédios caseiros. Por favor, não levem para outro campo, né? Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ouvir esse termo.
Ah, ele confeccionava também, era considerado esse Deus das drogas. Não é o Deus de uma droga assim, gente, pelo amor de Deus. É o Deus dos remédios. Que era o quê? Como se fosse um curandeiro, vou usar esse termo, tá? As pessoas que usavam as ervas medicinais para tratar, para cuidar daquelas pessoas. Então, aqui, se vocês foram pesquisar, né? Por isso que eu tenho medo, e eu estou explicando agora, né? É voltado para esse campo, tá? Não vão pensar outra coisa não, por favor. Então, Dionísio, ele foi muito importante aí nesse período por causa disso. Mas a gente vai continuar, ok? Pega o livro, vamos continuar. Já temos um conhecimento em profundo sobre ele, quem foi o Dionísio, por que ele foi importante nesse período aqui, na Antiguidade Clássica, por que o teatro foi importante, por que ele é considerado, né? Importante, grande dentro do teatro, né? E aí ele é importante o seu teatro, ele foi importante porque lá tinha as representações, né? As apresentações, que essas apresentações tinham epopeia, nós vamos aprofundar aqui sobre isso aí, né? Tinha epopeia, tinha a questão das grandes comédias, dos dramas, tudo isso acontecia no teatro de Dionísio. Por isso que ele foi muito importante, foi dada essa nomenclatura. Já tirou do próprio termo Dionísio. Por isso que é importante, né? E aí, aqui, ó. Lá embaixo diz, devido a esse conjunto, né? Como o drama, a tragédia, a comédia, que era apresentada onde? Dentro do teatro de Dionísio. Então, só tinha isso? Não, tinha outras coisas também, né? Lá englobava, várias coisas, entende? Por isso que foi muito marcante esse período aí no campo do teatro, muito mesmo. Aí diz mais embaixo, quero que vocês acompanhem, né? A tragédia foi o gênero, né, que mais cedo ganhou notoriedade dentro do teatro aí de Dionísio, né? A tragédia. Por quê? Porque ela era considerada também único, representava como a renovação do indivíduo, né? Então eles acreditavam. Como é que eles acreditavam? Eles acreditavam que o indivíduo morria. Tinha isso, tinha, olha só, né? Por meio de quê? Por meio dessa morte, por meio do sofrimento, tudo que acontecia dentro, né, daquele teatro, aquele sofrimento, as encenações de morte, as grandes batalhas que aconteciam ali, gente, era como se fosse algo muito, assim, vou usar o termo importante para eles, né? E aí, nós vemos quem dentro aqui? O Coliseu. O Coliseu é a maior representação nessa época aí, que era onde acontecia o quê? As grandes tragédias medievais dessa época aí. O que tinha dentro do Coliseu, gente? O que tinha? Era muito importante. Eram as grandes batalhas, onde as pessoas batalhavam até a morte. E apenas uma única pessoa sobrevivia. Por isso que ele usa esse termo aí, né? A tragédia era um grande gênero. Porque as pessoas morriam, né, e sofriam. E aquele morrer, aquele sofrer, faziam com que as pessoas sentiam as grandes emoções. Tá? E o Coliseu, ele fez parte desse contexto histórico dentro do teatro. Tá entendendo? É muito, sim, interessante essa parte aí do Coliseu. As pessoas sofrendo. E as pessoas, nesse momento, quando eles guerrilhavam, era como por meio de sobrevivência. Era apenas para sobreviver. Quem era que batalhava dentro do Coliseu? Os gladiadores. Os gladiadores, eles se desafiavam até a morte. E era, gente, da pior forma possível que vocês possam imaginar. As armaduras, as armas que eles usavam também,
né? A questão do cavalo, vocês sabem, né? Eu acredito que vocês tenham visto algum filme bem antigo sobre o Coliseu, no qual marca, né? É marcado por essas batalhas de gladiadores. Então fez parte aí desse teatro, pelas grandes comédias, né? Pelos grandes dramas que acontecia aí dentro. Aí diz mais embaixo, né? Que os maiores autores de tragédia foram quem? Os atenienses. Por que os atenienses foram grandes? Porque aí nesse tempo mesmo de Dionísio, quem se destacou? Se destacou Esquilo, Sófocles e Eurípides. Por que eles se destacaram? Cada um tinha um ponto de vista em relação ao teatro e também como fazia essa parte do teatro. É importante, ó. Eles eram o quê? Eles eram muito fatalistas, sabe? E aí, dentro desse teatro deles, tinha a parte heróica, tinha a parte musical dentro desse teatro dele, né? Como também eles faziam que a interferência com a filosofia. Então, a filosofia, ela ganha aí, faz parte, não ganha, mas ela faz parte, né? Com a sua grande importância nesse momento aí, tá? E aí, o que acontecia no teatro de Esquilo? Ele era voltado mais para a música, nem isso. O principal elemento cênico, né, na obra teatral, ou seja, na parte de Esquilo, a sua principal parte era quem? Era a música, era mais voltado para os campos líricos, satíricos da época. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar algo desse tipo, e aí eu quero que vocês aprofundem depois, ok? E Sófocles, qual era a sua importância? Por que Sófocles foi importante aí dentro do teatro de Dionísio? Porque ele era um grande autor, né? E ele trabalhava muito com as tragédias, né? Era voltado mais para esse campo da tragédia, né? E ele se aproximava do quê? Do ideal, do cidadão. Tinha uma proximidade maior com relação a isso aí. E dentro dessa tragédia, ele trabalhava o quê? Ele trabalhava a poesia, ele trabalhava a política, ele trabalhava as ideias, né, de cidadania. E o espírito também atlético. Então, a questão do espírito atlético também faz uma grande intervenção nessa parte do teatro aí para Sófocles. Então, ele abrangeu todos esses campos, né? Foi muito importante para ele aí. Já Eurípides, ele era um cara mais o quê? Revolucionário. Ele era mais voltado para a revolução, né? Como também ele era vanguardista. Que o que acontece? Por quê? Ele pretendia... O que ele pretendia com isso? Ele pretendia deixar o indivíduo mais livre, mais solto, né? E o que? Como era que ele deixava esse indivíduo mais livre, mais solto? Dentro do campo da sua religião. Então, ele deixava aquilo que a pessoa pensava, como ela pensava, a sua divindade, a sua, enfim, a sua fé. Ele trabalhava muito mais com essa questão, era voltado mais com essas questões. Tanto no campo da religião, como também no campo das instituições. Ele trabalhava nesses dois campos, por isso que ele foi contraditório aos demais, né? A Sófocles e a Eurípides, ok? Né? E aí, depois, o que acontece? Veio quem? Veio a comédia. E a comédia veio com quem? Aristófanes. O Aristófanes, ele trabalhava muito no campo da sátira, né? Como também da crítica, né? Da crítica de quem? Da crítica do mundo. Ele trabalhava também no campo do idealismo, né? Ele era muito idealista. E ele trabalhava no campo do idealismo, no campo da política, né? O cara era totalmente voltado para isso aí, né?
para falar sobre a política, falar o que acontecia. Ele não concordava com algumas coisas, então ele levou para o campo do teatro. Por que a filosofia nessa época fez muita parte aí, foi importante? Porque fazia com que as pessoas refletissem. O teatro ele foi usado para isso, como método de reflexão. E denunciar tudo o que estava acontecendo na época. E aí depende de cada pessoa, de cada autor, como iriam trabalhar no campo do teatro, tá? Então a gente já tem que compreender que a parte do teatro não é algo superficial, que ele já vem passando desde o faraó até essa antiguidade clássica, como também o Renascimento. E a gente já vê o quê? Que trabalha campo da religião, campo da política, campo da tragédia, né? E denuncia. E aí faz o quê? Uma grande ligação com o campo da filosofia. E a filosofia faz com que o indivíduo seja reflexivo, que ele pense, veja, que ele tenha razão do que está acontecendo em seu entorno, em seu redor. Então é muito importante, né, essa abordagem do teatro, viu? Ou como ela é bem importante. E aí, se a gente for passar um pouquinho lá na Índia, como era que acontecia esse teatro aí na Índia, né? Ele englobava aí na Índia a questão da dança, né? Voltado muito para a questão da dança. E essa dança era uma expressão mais do corpo, né? Olha que as indianas, elas ainda hoje, né? Em algumas novelas a gente vê, alguns filmes a gente vê o quão elas usam, né, o seu próprio corpo para falar com as pessoas. Isso. E aí chamam o que? Aquela dança como sedutora. Mas se a gente for ver o contexto, a cultura, a gente vai compreender, né, o porquê que a dança é importante aí na Índia. E aí, na Índia, não somente a expressão corporal como canto também, mas era trabalhado dentro do teatro as histórias, né? As histórias o quê? As histórias das suas origens, as epopeias, eles trabalhavam muito com isso aí, né? E também com o quê? Com as expressões, com os sentimentos. Então, a cada momento, o teatro, ele ganha, né, grandes expressões, seja ela de sentimento, seja ela um drama, uma comédia. Então, ele vem com vários leques, né, isso? Para quê? Para fazer, né, as pessoas sentirem as grandes emoções e as grandes sensações, né? Por isso que o teatro ele é importante. E aí, quando nós falamos naquele momento que ele vai desde um monólogo a uma linguagem com outras pessoas, é porque ele vai o quê? Fazer uma grande representação, né? Ele vai tocar em alguém. Ele vai relatar algo. E aí a gente vê que o teatro ele vai ganhando várias dimensões de acordo com o quê? Com cada passagem histórica, com cada momento histórico. Então, de acordo com a nossa evolução, percebemos que o teatro ele começou de uma forma, né, como o próprio livro nos coloca, que ele iniciou, né, 3 milênios antes de Cristo. Com quem? Com divindade ao faraó, né, que era o quê? Algo supremo. Né? Então, tinha aquelas representações para o faraó. Vem a parte de Dionísio, que é o teatro de Dionísio, como ele foi importante, que surge na antiguidade clássica, na Grécia, né, no qual cultuavam o quê? Dionísio era o deus do vinho, da fertilidade. Por que ele foi importante, esse teatro? Porque lá tinha as grandes tragédias. E aí foi usado também quem? O Coliseu. Para quê? Para essas batalhas gladiadoras. Que aí entra a questão do sofrimento lá, que foi colocado aqui. A expressão do sofrimento até a morte. E as pessoas iam lá, né? O teatro, ele era tão cheio, o Coliseu, super lotado. Super lotado. Como também tinha outras apresentações dentro desse teatro, para que as pessoas pudessem o quê?
prestigiar não somente o sofrimento, a dor, como também tinha o canto, tinha a poesia. Vem o quê? Vem o teatro lírico, como também vem outras, né, trabalho dentro desse campo. E aí a cada lugar fala-se um pouco do teatro. A gente pode ver. No livro de vocês, ele vai abordar também um pouquinho sobre o teatro lá no Japão, que aí nós conhecemos que são o quê? Os teatros com as marionetes. Isso, como é importante essa representação para eles. Então, aqui no livro de vocês fala um pouquinho sobre essa representação, né? Mas falar algo mais superficial, a gente está focando mais bem na antiguidade, que é preciso para poder o que? A gente compreender por quê, como surgiu, né? Por que existe o drama, por que existe a comédia. E aí, depois a gente vai continuar também, pessoal. Falando mais sobre o teatro, que é importante, tá bom? A gente vai ver na nossa próxima aula, o que é esse teatro aí digital, né? Que é algo já mais novo, a gente já tem intimidade com alguns tipos de teatro. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês deem mais uma pincelada no conteúdo trabalhado na página aí 53 e 54. E vocês vão fazer somente a página 55, que é uma pesquisa, é um resumo sobre o que? Essas peças teatrais. Por que elas foram importantes. Então, vocês têm até a próxima semana para me entregar essa atividade, porque é o que? É um resumo e eu vou querer esse resumo, certo? Depois eu vou dizer para vocês como é que eu vou querer esse resumo. Vocês vão pesquisar primeiro, pesquisem, façam ele bonitinho e depois vocês vão me enviar, tá? Eu vou usar uma ferramenta diferente, eu não vou querer pelo WhatsApp, eu vou usar uma outra ferramenta e vou dizer para vocês qual é a ferramenta que eu vou querer e como vocês vão fazer, tá certo? Fiquem com Deus e aí peguem já esse primeiro momento e comecem já a pesquisar e fazer alguma coisa, tá bom? Porque a atividade ela tem que ser feita, ela é avaliativa e valendo também 2 pontos. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Sim, se houver qualquer dúvida sobre essa parte, pode falar comigo pelo WhatsApp, que estarei à sua disposição. Beijo. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?